Daniel Portela, médico pediatra. Vamos fazer um vídeo com base em um comentário que surgiu aqui no vídeo do bebê que mama muito, né? Mamãe trouxe a seguinte mensagem: minha filha está com 1 ano e 3 meses e sempre que eu chego do trabalho, ela só quer ficar o tempo todo a mamar, né? Então a criança deixa de comer para só mamar. Vamos lá, gente. Antes de começar, se inscreve, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências, né? Isso estimula o nosso trabalho, mais famílias podem receber essa informação. A maior parte das visualizações aqui ainda são de não inscritos. Bem, gente, eu já falei sobre esse tema, mas eu queria trazer aqui o estado chamado fusão mãe-bebê, que é um processo psicológico que as mães, os bebês, isso é descrito na literatura, os psicanalistas, né, a parte da psicanálise, a psicologia, descreve esse estado de ligação que o bebê vive com a mãe intensamente nos primeiros anos de vida. Os primeiros 6 meses é muito intenso, a mãe e o bebê viram uma coisa só, né, ao longo de 1 ano. Então essa criança, a partir de 6 meses, começa a ter um desligamento físico, e aí essa criança, ao redor de 1 ano e meio, 2 anos, já tem um desligamento, já se compreende bem sozinha, já se percebe como um ser separado da mãe, consegue vivenciar outras experiências, a não depender, não ficar o tempo todo no colo, né? Essa ligação física intensa que existe, né? Muito relatada aí pelas mães. Então há um caminho natural de evolução. O que eu quero comentar aqui em cima dessa mensagem é 1 ano e 3 meses. Então é uma criança, perceba, uma criança que já tem uma idade mais avançada. É uma mãe que trabalha, né? Uma mãe que trabalha. Eu não sei quanto tempo essa mãe passa fora. Isso seria uma pergunta valiosa aí. Que horas também essa mãe chega em casa, né? Seria interessante. Porque não dá para a gente tornar tudo doença, gente. Peraí, muito cuidado com isso. A gente tem que considerar tudo isso para fazer essas perguntas e ver em que situação essa mãe se encontra, né? Uma criança que espera a mãe chegar do trabalho e quando chega ela mama, ela mata a saudade da mãe, né? Ela quer ficar no colo, ela fica mais, né, restrita ao seio, ótimo, isso é normal, né? Dependendo de quanto tempo essa mãe passou em casa, mais ainda. Tudo bem, mas, né, esse bebê mamou, dependendo de quanto tempo essa mãe trabalha, se essa mãe trabalha meio turno, então ela chega depois do almoço, esse bebê mama e vai passar o resto do dia só no peito, um bebê de 1 ano e 3 meses, tem um jantar, tem um lanche da tarde para comer, então ele está deixando de se alimentar, é um bebê que já pode estar brincando no ambiente, se interessando por outras coisas. Que bebê é esse? 1 ano e 3 meses só está restrito ao peito, nessas condições que eu citei, né? Então, quanto tempo esse bebê passa o tempo todo no peito? É isso. Tudo isso tem que ser ponderado, né? Mas, de repente, é uma mãe que trabalha o dia inteiro, 8 horas por dia, e vai chegar em casa de noite, vai ver o bebê na hora, né, de noite. Esse bebê já comeu, já se alimentou, esse bebê tem algumas horas com sua mãe, antes de dormir o sono da madrugada, às vezes, mesmo que seja com 1 ano e pouco, vai ficar no colo da mãe. Tal. E mesmo que mate aquela saudade, aquela hora inicial, depois ele vai brincar com a mãe, ele vai brincar com o pai, ele vai se distanciar. Uma relação harmônica da mãe e bebê, uma relação que não está em fusão, que está se desfazendo essa fusão, e é importante que isso aconteça psicologicamente para o bebê, para ele se construir psiquicamente, é importante que isso aconteça, né? Um bebê matou a saudade da mãe, mamou, pronto. Ele vai brincar, e vai brincar com a própria mãe, vai querer. Tem mães que falam que não conseguem nem brincar com o bebê, porque o bebê olha para ela e só vê um peito, e fica o tempo todo. Eu não sei se é essa a situação da mãe, né? E normalmente, gente, esses bebês são bebês que têm mais dificuldade de se distanciar dessa mãe, porque essa mãe transmite essa informação. É uma mãe que ela está carente, ela está fusionada, ela que não permite o bebê se descolar dela, né? Quando a gente conversa com essas mães, elas às vezes falam: doutor, mas
eu sinto saudade, né? Eu quero que ele fique no meu colo. Ah, não, mas eu olho e ela quer vir para o peito e eu boto no peito e pronto. Então, é uma carência que está onde? Onde está essa carência? Essa carência está na mãe ou está no bebê? Porque isso é uma pergunta também muito importante. Quem está se nutrindo desse peito? É a mãe ou o bebê? Quem é que não está permitindo que esse bebê se desloque, esse bebê se interesse por outras coisas? Será que é o bebê mesmo ou é a mãe? Normalmente essa mãe tem na sua história de vida toda um enredo aí que contribui para essa situação. É uma mãe que teve uma infância, uma relação com seus pais difícil, às vezes uma relação de falta, de ausência de um dos cuidadores, ou uma relação de excesso. Mãe, pai super protetor. É uma mulher que se torna mãe e vai refletir a sua relação de infância, de sua criança interior no seu filho. Né? É muito comum história de ausência. Né? Uma mãe que teve uma ausência de uma mãe, de um pai, ou uma falta de carinho, assim, uma relação afetiva não tão satisfatória e projeta isso na sua relação com o seu bebê. E esse bebê, então, tende a ficar mais dependente dessa mãe. Às vezes essas mães não percebem, né, problema algum, está tudo certo, está tudo bom, essas crianças são amamentadas às vezes longos períodos, dormem na cama, né, do casal, ou às vezes na cama só com a mãe, se a mãe é separada. É uma criança que tem dificuldade de entrar na escola, quando inicia a escola, às vezes não consegue nem fazer uma atividade, uma natação, um esporte, porque a mãe tem dificuldade de deixar, a criança não fica sozinha, não fica com outros cuidadores, às vezes fica só com uma, duas pessoas, no máximo ali a avó, a mãe, o pai e só. A criança não se afasta, né, em ambientes coletivos com outras pessoas, tem que estar sempre com a mãe por perto, ali no campo visual. Mais tarde essas crianças são mais inseguras, tem algumas dificuldades de relação, então tem medos, uma ansiedade de separação. Então, não é tão simples assim. Então, é importante você visitar a sua parentalidade, a sua história de vida, porque às vezes o que está acontecendo é uma projeção da sua história de vida passada no cuidado com seu bebê. E você vai repetir algumas coisas que não são necessárias, vai prejudicar a construção emocional do seu bebê, prejudicar, diminuir a chance dele se tornar um adulto mais confiante, na autoestima, né, ousado, né, sem medos, melhores relações com seus cônjuges, seus parceiros, seus trabalhos, né, sucesso na vida, mais sucesso na vida. É isso que a gente tem até nessa relação de apego, uma relação de apego segura dá mais chance de sucesso na vida para uma pessoa. Então, cuidado se é isso que está acontecendo com você, essa é uma relação, você está promovendo, você está passando por uma relação de apego insegura, que se reflete como sintoma isso aqui, uma criança que só vê a mãe como um peito o tempo todo. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências, mais famílias podem receber essa informação.